Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Casal. Hoje nós estamos aqui estreando o nosso segundo episódio, onde nós vamos falar sobre comunicação, não é, Ricardo? Correto. E a gente vai falar sobre comunicação o quê, Ricardo? O que quer dizer uma comunicação? As pessoas sempre perguntam pra gente aí nos nossos treinamentos como se comunicar. E eu sempre digo que se comunicar é diferente de falar, ou não? Eu também concordo. Concordo que comunicação, falar todo mundo fala, mas se comunicar bem, isso é uma estratégia, é um jeito de cada um falar. E começando com um jargão aí, com uma frase boa, a comunicação é a responsabilidade de quem a faz. Sim. Então, se você tem uma boa comunicação, você consegue atingir mais rápido seus objetivos, ou não? Sim, mas para que todo mundo pensa que assim, né, é igual aquela premissa que todo mundo fala, né? Você fala muito, você serve para ser vendedor, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? E não é bem por aí, né, o caminho. E se comunicar é a mesma coisa, né? O fato de você falar bastante não quer dizer que você se comunica bem. Para você ter uma boa comunicação, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter alguns conhecimentos. E até mesmo para você se comunicar bem, você tem que estudar, né? Com certeza. Primeiro tem que se conhecer, né? Se conhecer, como que é o seu jeitão, como que você funciona, como você pensa, porque a comunicação nada mais é do que a parte verbal do seu pensamento. Então você pensa e fala. Se você pensa e meio bagunçado, a fala vai sair bagunçada, a outra pessoa pode não entender ou pode não se comunicar direito. Nós percebemos, por exemplo, aí na nossa caminhada, né, de vida, vamos dizer assim, quer seja profissional ou pessoal, a gente que vem aí da área de desenvolvimento humano, né, e a gente percebe muito, né, a falha de comunicação entre as pessoas, mas não por questões aí que elas percebem, elas não conseguem ter essa percepção dessa falha de comunicação, né? Sim. E acaba acontecendo isso de uma maneira tão natural que é onde acaba gerando a maioria dos conflitos, dos desentendimentos, né? Mas as pessoas não percebem e eu percebo que a maioria delas não percebe e fala, eu tô certo. O outro que responde fala que está certo e tem a própria verdade, eu sou certo e vai nela até o final. É isso que acontece? Sim, isso é a falha, né, na comunicação. Mas a falha ela acontece porque cada um tem a sua verdade. E aí a gente vai voltar naquela, como a gente falou no nosso primeiro episódio, né? Cada um tem a sua verdade com base nas suas crenças, que é onde é formado os seus valores, né? A gente vai entrar aí no assunto de inteligência emocional. Não tem como não falar de inteligência emocional. Ela abrange aí todos os aspectos da nossa vida, né? Foi um assunto bastante discutido no primeiro podcast, né? Exatamente. Mas para a gente falar só de comunicação, a comunicação é responsabilidade de quem a faz. Mas para que você tenha uma boa comunicação, você precisa entender como você funciona primeiro. Sim. Porque não tem como você fazer uma boa comunicação sem você olhar para dentro de você e você saber o porquê que você se comunica daquela maneira, certo? Certo. E aí a gente precisa buscar uma estrutura. E a estrutura está dentro da inteligência emocional. Não tem como não estar, e né? aí, se você se conhecer, se você é mais extrovertido, como você disse no início, uma pessoa que fala bastante, é uma pessoa comunicativa. Não necessariamente. Eu tive um caso semana passada, que eu estava num cliente e perguntando, por que você não... Você antigamente falava com fulano, hoje você fala com ciclano? E ele falou, não, porque ele vem aqui, fala tudo, fala bastante, fala, mas o outro, eu preciso ser mais objetivo, ele vem aqui, resolve e acabou. O outro fala bastante, que é o vendedor. E o outro, que é mais técnico, ele vai lá e resolve, e ele dá preferência para a empresa do que é mais técnico do que de quem fala muito. E muitas vezes se fala e não chega num objetivo pré-determinado. Mas se é uma pessoa mais introvertida, por exemplo, ela se comunica, isso interfere na comunicação dela ou não?
Essa questão de introversão, as pessoas elas se confundem muito, né? O fato de você ser introvertido não quer dizer que você é tímido. Timidez é uma outra linha e introversão é aquela pessoa que é mais contida. É diferente do extrovertido, né? Que ele acaba sendo um pouco mais aí falador, mais expressivo, fala com as mãos, né? Eu já tô aqui me entregando, né? Mas é exatamente isso. A questão de você ser introvertido não tem nada a ver com falha de comunicação e nem que você não se comunica bem. Você só tem um jeitão diferente de se comunicar, né? É essa premissa que a gente sempre coloca nos nossos treinamentos e que a gente, por isso que a gente sempre, quando a gente vai começar qualquer treinamento que a gente dá, a gente faz uma aplicação lá da análise de perfil. Para quê? Para que a pessoa realmente consiga entender e enxergar como ela realmente funciona. Né? Porque ela pode ser extrovertida ou introvertida, ela pode ser mais sensitiva, né? Tem mais aquela questão de ser mais observador, ela pode ser mais organizada, um pouquinho mais espalhafatosa, né? Ou ela pode ser um pouco mais coraçãozinho ou mais dura. Então, existem várias características que isso vem de encontro totalmente com a maneira que a pessoa se comunica, certo? E com relação ao perfil de cada pessoa, uma pessoa pode se comunicar bem com outra, pode se dar bem com outra, mesmo tendo perfis totalmente diferentes ou alguma coisa parecida. Alguma coisa parecida sempre vai ter, mas bastante coisa diferente, alguma atitude diferente. Isso pode ter uma comunicação eficaz ou não? Perfeito, foi bem colocado isso. Por quê? É possível, mas é aí que gera os conflitos. Por quê? Porque entra no meio o valor. Exatamente, é aí que é o segredo. Quando você sabe como você funciona e você se permite olhar para o outro e entender como ele funciona, aí você consegue ter essa comunicação. Agora, se você é aquela pessoa que você tem o seu jeito, você não conhece o seu jeito, porque você nunca buscou conhecimento, você nunca foi atrás de autoconhecimento, vamos dizer assim. E aí você vai tratar com pessoas com perfil diferente, é a hora que dá o conflito. Não tem jeito. Por quê? Porque você precisa entender como o outro funciona. Nós somos pessoas únicas. Nós somos seres humanos únicos, de criações únicas, cada um tem a sua, que aí é formada a sua crença, e aí você forma o seu valor, e aí com isso você tem o seu jeito de funcionar. Os seus acontecimentos. Os seus acontecimentos, exatamente. E a gente tem gatilhos que são disparados a todo momento. Nós estamos aqui conversando e a gente está falando sobre comunicação e a gente está vindo aí um monte de gatilho aí do nosso inconsciente para o nosso consciente, trazendo aí lembranças de acontecimentos que mostram falhas na comunicação. Né? Eu gosto muito de contar a minha história de vida, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo e aí tive cargo de confiança, cargo de chefia muito nova e como lidar com as pessoas, como tratar. Eu não tinha experiência nenhuma, né? Então, assim, a minha comunicação era falha. Eu tinha conhecimento, eu dominava aquele assunto aonde eu era líder, mas eu tinha falha de comunicação. Foi por isso que em 97 a empresa que você trabalhava te forneceu um curso de inteligência emocional para melhorar a comunicação, liderança. Foi o primeiro curso de inteligência emocional que eu fiz. Foi em 1997, faz um tempinho já, né? E aí, a partir daquele momento, a primeira coisa que eu aprendi, nós somos seres humanos únicos e cada um tem a sua maneira de funcionar. E é a partir deste momento que você precisa entender o que é fazer uma boa comunicação. Porque a gente não tem como se comunicar colocando os nossos valores na frente. A gente não tem como fazer isso. A gente precisa entender quais são os nossos valores, a gente precisa entender como a gente funciona, porque a partir deste momento, a gente começa a entender como o outro funciona também. Né? Então, a primeira premissa de você ter uma boa comunicação, o pessoal às vezes entra em contato com a gente e fala assim, eu quero fazer o seu curso de comunicação. E aí, quando você passa lá o primeiro módulo, que é autoconhecimento, a pessoa sempre pergunta, mas por que eu tenho que fazer autoconhecimento? Eu só quero me comunicar. Não tem como se comunicar se você não se conhece, né? Porque é onde a gente vê aí grandes líderes, né? A gente que atende empresas, né? A gente faz processos de mentorias aí para grandes executivos. A gente sempre observa
que é aquela, vamos dizer assim, a gente vai entrar um pouquinho em liderança, né? A gente acaba puxando vários assuntos. Não tem mas como não falar de uma coisa assim e falar de outra. Exatamente. Aquela coisa de que seu mestre mandou, lá no passado funcionava, hoje em dia não funciona mais. A comunicação hoje de mão dupla é o segredo para você ter bons relacionamentos profissionais e pessoais, principalmente. O segredo você acha que é saber como você funciona só, ou ter mais conhecimento para poder saber como outras pessoas funcionam, para poder se comunicar melhor? Não, eu acho que o autoconhecimento ele é a porta de entrada. Eu acho que é onde você começa o caminho aí de desenvolvimento para você poder realmente entender como fazer uma boa comunicação. Porque a gente precisa entender, por exemplo, como que funciona o outro na questão das suas características preferenciais. Existem pessoas que elas são mais auditivas, existem pessoas que elas são mais visuais. E aí você tem que saber como se comunicar com essas pessoas, porque aí você acaba criando um rapport, que a gente fala que é uma conexão muito mais rápida e muito mais fácil também. Quando você consegue estabelecer um rapport com a outra pessoa e você fala a mesma linguagem dela, a comunicação ela é perfeita. Um exemplo de comunicação visual ou auditiva ou sinestésica, a gente pode dizer que se eu disser para você, você viu aquele barulho que estava aqui atrás? Eu já sei que você é visual. Porque como que a gente não vê o barulho, né? A gente escuta o barulho. Então, eu já sei que você é visual, né? Então, assim, é a partir dessas premissas que você começa a entender o que é fazer uma boa comunicação. Então, para você ser um bom comunicador, você precisa entender de gente. E entender de gente é o segredo de você ser um bom comunicador, de você ser um bom líder. E liderança, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de liderança não só profissional, a gente está falando de autoliderança também. Mas esse é um assunto para um próximo podcast, né? A gente está hoje falando de comunicação, mas é que não tem como não falar, né? E para falar de comunicação, como aqui a gente é um papo de casal, como que pode ter uma comunicação, nós somos diferentes, e a gente ter uma comunicação eficaz entre nós dois? Aí a hora que o bicho pega, né? É sempre assim, né? A gente vê muito ruído, né? A gente que vem da área aí de desenvolvimento humano, não tem como, né? Às vezes você está no shopping, sentado ali, na praça de alimentação, comendo, daqui a pouco você escuta uma conversa de casal aqui, e aí você já identifica, olha aí, tem ruído nessa comunicação, né? A gente sempre tem essa percepção, né? Porque é exatamente o autoconhecimento. A partir do momento que você tem uma relação, são duas pessoas diferentes, são duas pessoas de uma criação diferente, com crenças diferentes, com valores diferentes, com vivências diferentes. E aí, se você não sabe entender isso, fica aquela briga de poder. Aquela briga de que eu sei mais, você sabe menos, ou eu mando mais, você manda menos. Eu sei o que eu estou falando, você não entende o que eu estou falando. Porque entender o que o outro está falando é o quê? É você olhar para a pessoa, entender como ela funciona e como ela é. A partir deste momento, você entende o que ela está falando. Para ficar mais fácil. Por exemplo, eu falo assim, eu adoro, por exemplo, ler. Eu adoro ficar no silêncio, eu adoro ler. E aí, eu tô casada com uma pessoa que gosta de barulho, que adora deixar a televisão ligada, por exemplo, e ir trabalhando. Eu não consigo isso. Mas é assim que o meu parceiro funciona, né? Melhora a concentração. Melhora a sua concentração. E para mim, destrói a minha concentração. Então, eu sei que você funciona, essa é a sua maneira de se comunicar. Então, quando eu entendo isso, sim, adianta eu chegar para você e ficar brigando com você, ou eu chegar, ficar batendo de frente, querendo falar para você que você está errado, porque é isso que ajuda você a ter concentração. Essa é a sua maneira de se comunicar. Então, é onde entra a linha de respeito. Aonde o meu valor, ele não ultrapassa o seu.
E aí, aquela coisa de liberdade e libertinagem, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, como né? tem dia que eu viro para você e falo, nossa, esse silêncio está ensurdecedor. Exatamente. Aí, às vezes, eu paro e falo, como que o silêncio pode ser ensurdecedor? O silêncio é tão bom, ele acalma, ele traz paz, mas para outras pessoas, não. Né? É exatamente isso mesmo que você falou agora. E isso é comunicação, porque a gente não se comunica só quando a gente fala. A gente se comunica nas nossas ações, na nossa maneira, nas nossas MCs, RIs, né? Na maneira que a gente expressa a nossa face, né? As nossas emissões faciais. A comunicação não verbal. As comunicações não verbais, a maneira que você senta, a maneira que você coloca os braços. Então, a gente está se comunicando de várias maneiras a todo momento. Agora, você saber olhar para o outro e enxergar tudo isso, não é assim. Mas se melhorar, né? se eu tiver um bom treinamento, se eu entender tudo isso daí, fizer entender como é a comunicação, isso ajuda num trabalho, por exemplo, de um vendedor ou de qualquer colaborador para com o chefe para com o colaborador, isso melhora? Sim, como funciona isso? Com certeza. Por exemplo, vamos pegar aí um exemplo que eu dou nos nossos treinamentos. As pessoas sempre pega no pé do chefe, né? Sempre aquela situação assim, pô, meu chefe é mal-humorado, ele chega de cara feia, ele nem dá bom dia, ele nem olha pra mim, e aí você alucina que é com você. Será que ele tá bravo comigo? Será que ele vai me mandar embora? Será que ele não gosta de mim? Será que ele não fez o relatório? Será que eu não entreguei o trabalho no tempo certo? Será que foi isso que aconteceu? Por isso que ele tá desse jeito? E aí você começa lá nas alucinações. E aí você começa a ter falha na sua comunicação. Por quê? Ao invés de você tirar todas as alucinações e pensar assim, é o jeito dele. Ele não é uma pessoa vamos dizer assim, ele na análise de perfil, ele não é F, ele não é coraçãozinho, né? Vamos dizer assim. Ele é T, entendeu? Então, ele é mais racional. Então, ele às vezes chega com a cabeça cheia, pensando um monte de coisa e passa reto no departamento e não fala bom dia. Claro que falar bom dia vem da premissa de educação. Mas o fato dele chegar também e não falar não quer dizer que ele é mal educado, quer dizer que é a maneira que ele funciona. Às vezes pode estar preocupado com outra coisa. Pode estar preocupado com outra coisa. Então, isso acontece dentro de casa também. A mesma coisa. Por exemplo, eu acordo, eu gosto de silêncio. O Ricardo acorda, ele gosta de barulho, ele quer conversar, ele quer falar. Aí eu falo, calma, deixa o meu cérebro acordar primeiro, porque o corpo acordou, mas o cérebro ainda está dormindo. Calma, daqui a pouco a gente conversa. Entende? É uma comunicação corporal que a gente está fazendo ali um com o outro. Tipo, o meu silêncio está falando para você que não é momento da gente conversar. E fazer essa leitura é muito importante, porque quando você começa a olhar para o outro, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vida pessoal, relação entre pais e filhos, né? Você consegue realmente evitar uma série de conflitos, uma série de confusões, porque você sabe entender como o outro funciona. É claro que tudo isso tem que ser feito sem alucinação. Porque eu não posso ficar quieta alucinando que o outro está bravo comigo. Eu tenho que ficar quieta entendendo que aquele é o momento dele. E daqui um pouco a gente conversa, certo? Exato. Não é assim que tem que ser? É isso aí. Então, a comunicação, ela possui uma estrutura, como tudo na vida. Sim. Por isso que as pessoas não entendem como que trabalha junto, mora junto, vive junto 24 horas por dia, ou não junto fisicamente, muitas vezes, mas junto a gente se fala o dia todo, o tempo todo, e os clientes me perguntam, de novo, que no podcast passado eu falei, mas os clientes me perguntam, cara, como é conviver 24 horas no trabalho e em casa com a sua esposa? É por conta da comunicação. Você tem uma comunicação eficaz, não é 100%, a gente briga também, a gente tem as nossas diferenças de pensamentos, de jeito diferente. Um dia você está mais cansado ou não, e aí tem os conflitos, mas na grande maioria a gente se dá bem. E a gente entende também, procura entender mesmo nas discussões, peraí, pô, eu falei não era daquele jeito, porque entender, todo mundo entende. Sim. A comunicação, você faz uma comunicação,
você está falando, você não entendeu. Eu falei, eu entendi. Eu entendi com as minhas crenças, com os meus valores, com a maneira com que você falou, com o tom de voz que você falou, e eu entendi do meu jeito. Muitas vezes o que eu entendi não é a maneira com que você falou. Exatamente. E aí tem que baixar um pouco a bola que a gente chama, ou baixar a guarda, a adrenalina, né? Relaxar um pouquinho, falando, não, realmente vamos conversar, vamos ver o que está falando, para a gente ter essa comunicação melhor e a gente não ter esse conflito. A gente sempre coloca assim, né? Quando Deixa eu tomar uma água aqui. Canequinha do imã. Isso. Quando você faz uma comunicação e você percebe, você tem a percepção de que a pessoa, ela tá respondendo uma coisa diferente do que você falou, é parar e falar assim, eu te falei, você pode me falar como você entendeu? É sempre perguntar, né? Como que você entendeu o que eu falei? E quando você pergunta, você abre o diálogo. E aí, quando você abre o diálogo, você tirou todos os conflitos da sua comunicação. Ou refaz a sua comunicação. Exatamente. Aí, por quê? Como eu falei, a comunicação é responsabilidade de quem a faz. Então, se eu sou responsável pela minha comunicação, eu sou responsável de perguntar para você se você entendeu realmente o que eu quis dizer. Né? Então, a pergunta é exatamente para isso, para que eu possa ter a clareza de que a mensagem ela foi passada, de que a comunicação foi eficaz. É o que a gente sempre fala, porque o nosso amigo Roberto Mariano falava, dá o tiro e corre atrás da bala. Dá o tiro e vê se a bala atingiu o alvo. Exatamente. Para você saber se a comunicação realmente ela foi entendida, né? Sim. A gente vê, por exemplo, grandes oradores, né, falando, ou às vezes a gente vê algumas reportagens na televisão e a gente percebe a pessoa naquele enrolation, né? Vamos dizer assim, né? Que ela fala e ela não fala nada. Por quê? Porque a intenção dela é essa mesmo. É falar e dar aquele jeito e para que ninguém entenda nada e todo mundo pensa que está entendendo tudo e está tudo certo. Então, existem várias maneiras de comunicação. Sim. Existem inúmeras maneiras para você se comunicar. E quando domina a comunicação, fica mais fácil fazer isso. Muito mais fácil, muito mais fácil. Quando você entende que para você se comunicar bem, você precisa, primeiro, saber como você funciona. Segundo, olhar para o outro e entender como ele funciona. E terceiro, lembrar sempre que a comunicação é a responsabilidade de quem a faz, não de quem a recebe. Você sempre tem a obrigação de constatar se o que você quis realmente passar foi entendido. Esse é o segredo de uma boa comunicação. E para isso existe uma estrutura e existe você estudar para você poder entender isso, para você ser um bom comunicador. É isso aí. Hoje nós encerramos o nosso segundo podcast sobre aqui no Papo de Casal e a gente falou sobre comunicação. Se você ficou com dúvida, se você gostou desse tema, você nos manda mensagem. A gente vai subir esse podcast lá no YouTube do Papo de Casal. Comenta, curte e compartilha, porque a gente vai estar trazendo aqui sempre novos temas. Obrigada!